A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje, mais uma vez, estamos aqui para tratar de uma temática bastante importante e relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática de hoje é: como será o império do anticristo? Iremos pormenorizar, lançar a luz acerca desta temática. E eu já quero pedir graciosamente que cada um de vocês inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas com este conteúdo. Pois bem, nós que temos a visão aí pré-tribulacionista, acreditamos que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. E algo marcante que marcará, o início da grande tribulação é o surgimento público do anticristo, do homem do pecado, conforme está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 em diante. E todos nós sabemos que quando o anticristo se revelar publicamente, ele fará um concerto, um tratado de uma falsa paz com Israel e gentios, ou seja, isso é as nações em geral, porque muitas pessoas, tanto judeus como não judeus, vão aceitar o sistema anticristão. E isso podemos perceber em Daniel capítulo 9, versículo 27. Veja o que diz a Bíblia Sagrada, porque a escatologia bíblica é bíblica justamente por causa que tem embasamento, tem respaldo na Bíblia Sagrada. Eu não posso estar aqui falando e não ler versículos bíblicos para comprovar o nosso argumento. Então, quando o anticristo se revelar publicamente, ele fará um concerto com os judeus e demais nações. Isso está em Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz: E ele, é uma referência ao anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aqui é a última semana de Daniel, porque as 70 semanas de Daniel subdividem em 3 partes. Primeira parte, 7 semanas. Segunda parte, 62 semanas. E segunda parte, 1 semana. Então, essa 1 semana aqui corresponde a um período de 7 anos, que é justamente o período tribulacional. Então, veja, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Essa é a 70ª semana, que corresponde ao período tribulacional. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele impedirá o culto judaico, vai começar a perseguir os judeus, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, é bíblico dizer que quando o anticristo se revelar publicamente, ele fará uma aliança com os judeus e outras nações. Pessoas farão alianças com o anticristo, porque ele vai se revelar para resolver, lógico que tudo isso são articulações para ele perseguir muitas pessoas, porque a própria Bíblia vai dizer que o diabo sempre ostentou ser Deus, Então ele tem como seus prepostos o anticristo, o falso profeta, ele fica sempre como mandante, mas o mentor de todas as coisas, claro que é o diabo. Então, ele orientando aí o anticristo vai profanar o templo, porque esse foi sempre o propósito do diabo, querer que as pessoas deixem de seguir a Cristo, mostrem um caminho mais fácil. Então o anticristo fará um concerto com muitas pessoas. Dentro desses 3 anos e meio, que é chamado, desse primeiro 3 anos e meio, que é chamado de tribulação. Depois que passa 3 anos e meio, ele quebra esse pacto, começa a perseguir os judeus, de forma que muitas pessoas serão mortas pelo anticristo, Deus preservará um remanescente vivo, como já tratamos sobre isso em outro vídeo, mas muitos serão mortos pelo anticristo por se opor ao seu sistema anticristão. Então, ele será um líder, provavelmente um líder político,
e ele será uma pessoa muito inteligente, ele saberá articular muitas coisas. Então, muitas pessoas vão ser enganadas por ele, vão segui-lo, porque ele mostrará um caminho mais fácil para as pessoas. Só que sabemos que ele não irá muito longe. Vai perseguir os cristãos que se converterão no período tribulacional? Vai. Só que o próprio Jesus colocará termo, né, tanto no anticristo quanto no falso profeta, né, e também no diabo em sua última revolta. Mas quando nós falamos do império, né, do anticristo, que durará apenas 7 anos, né, digamos 3 anos e meio, porque ele só quebrará o pacto depois que passar o primeiro 3 anos e meio. Então a grande tribulação propriamente dita é a segunda metade dos 7 anos, que é chamada a Tríplice Megale, a grande tribulação, como está em Mateus. Vamos lá, Mateus, capítulo 24, versículo 21, diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Então aqui é uma referência à grande tribulação, a Tríplice Megale propriamente dita, onde ele vai quebrar o pacto que fez com Israel e as demais nações e vai perseguir. Só que Deus preservará aí muitas pessoas, mas muitas pessoas serão aí mortas pelo anticristo, por essa tríade satânica. Quando nós também falamos desse império anticristão, entendemos que esse império do anticristo ele será o que restou de todos os impérios. Ele será o último império que o próprio Cristo vai por fim. Se nós lermos Daniel capítulo 2, versículo de número 32 até o versículo de número 33. Veja. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas pernas, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então veja que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? E ninguém podia interpretar esse sonho, né? Isso está registrado em Daniel capítulo 2. Só que a Bíblia vai dizer que Deus dá essa revelação do sonho que o rei teve, né? Mas veja que algo importante mostra para nós nesse sonho. Veja que o rei vê uma estátua, que a cabeça era de ouro fino, né? Os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Se nós formos interpretar, né, essa estátua, cada material ali representa um império. E o último material representa o império do anticristo. Então, o anticristo será uma síntese, né, de todos esses impérios. Veja o que diz. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, representa o império babilônico. O peito e os braços de prata representam o império Medo-Pérsia. O ventre e as coxas de cobre representam a Grécia. As pernas de ferro representam Roma. Agora, os pés em parte de ferro e em parte de barro, né, representa aí o império anticristão, o império do anticristo. Então, o império do anticristo será o que resultou, né, de todos esses impérios. Só que você veja que se a gente for ler o versículo de número 34, vai dizer algo bastante importante. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão. Essa pedra cortada sem mão aqui é uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, quando ele vem em poder e grande glória, né, e ele põe fim aí no império do anticristo e do falso profeta.
Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, isso mostra aqui quando Cristo vier para estabelecer o seu reino milenial ou o seu reino milenar. Então ele vai destruir o império anticristão, que será o que resultou de todos os outros impérios. Ele é o império do anticristo, desse material da estátua, é representado por os pés em parte ferro e em parte barro, né? Que no versículo 41 vai nos mostrar de forma mais pormenorizada essa questão. Então, o império do anticristo será o que resultou de todos os impérios. E a própria Bíblia vai dizer, veja o versículo de número 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, em determinado tempo, né, o império anticristão será firme, será um pouco forte para aqueles que estiverem aqui na terra, mas também frágil, porque todos nós sabemos que o anticristo, a tríade satânica, não irá muito longe, porque o próprio Deus vai colocar termo, né? Quando eu digo Deus, né, Jesus Cristo de Nazaré, vai, quando se manifestar em poder e grande glória, vai lançar o anticristo e o falso profeta num lago de fogo e enxofre, que corresponde ao inferno final. Então veja que a estátua, né, ela tem aí em sua última parte as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Veja o versículo 34, como já lemos. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, né? Então, essa parte ferro e essa parte barro e parte ferro representa o império anticristão. E quando a pedra foi cortada sem mão, bateu no pé da estátua, ou seja, destruiu o império anticristão, sendo essa pedra Cristo. Então ele, no capítulo de número 19 de Apocalipse, vai nos mostrar isso de forma bem clara, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, quando Cristo se manifestar em poder e grande glória, né, quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, ele porá fim no anticristo e no falso profeta, em todos esses, em todo o seu império. Porque no versículo 44 do capítulo 2 de Daniel, olha o que a Bíblia vai dizer. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Estará estabelecido para sempre. Isso aqui é uma referência ao reino milenar ou ao reino milenial. Cristo virá, né, em sua manifestação para acabar com o império do anticristo e para implantar o seu reino milenar, a qual a própria Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 20, que ele reinará na terra literalmente por 1000 anos. Então, o império do anticristo, né, o anticristo será possivelmente um líder político, muito persuasivo, muito inteligente, mas esse seu império não vai durar muito tempo, pois Cristo vai acabar com o seu império. Então, o império do anticristo será o que resultou de todos esses impérios, né? A cabeça de ouro, império babilônico; peito e braços de prata, império Medo-Pérsia; ventre e as coxas de cobre, império da Grécia; as pernas de ferro representa Roma;
os pés em parte de ferro e em parte de barro representam o império do anticristo. E a pedra que foi cortada sem mão, bateu justamente no pé, nos pés de ferro e de barro, que representam o império do anticristo e a destruição do mesmo. Então, o império do anticristo é o que resultou de todos estes impérios